Olá, Vádino, tudo bem? Oi, como vai, Vanildo? Tudo bem? Tudo bem. Irmãos, que Jesus nos abençoe. Bênção dos bons espíritos para todos nós, não é Sim. verdade? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, da Lei Divina ou Natural, o Bem e o Mal. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, Wagner, o que você tem a nos dizer sobre esta pergunta? A gente observa, Vanildo, que a moral é o caminho vinculante de todos os espíritos aos mundos espirituais superiores. O esforço de nós nos melhorarmos, ele precisa ser observado, precisa ser aplainado, precisa ser compreendido e colocado em ação em todos os momentos. Num primeiro momento, numa primeira instância, nós, espíritas cristãos, que a doutrina espírita é uma filosofia eminentemente cristã, nós entendemos que a moralização nasceu com Jesus, ou interpretamos que ela tenha nascido com Jesus. Na verdade, nós vamos encontrar a moral em toda a história da humanidade, desde Abraão, Moisés, com todos os profetas, e também em outras linhas de filosofia, outros pensadores. Por exemplo, na Grécia Antiga, nós vamos encontrar Sócrates, 500 anos antes de Jesus, quando ele traz para nós a sublime frase, conheça-te a ti mesmo. Esta frase, na origem, ela não é de Sócrates. Ele a leu lá no portal do Templo de Delfos, quando ele foi conhecer o Templo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Vamos encontrar Confúcio e Lao Tse, Confúcio trazendo para nós, eu não encontrei ainda nenhum homem que amasse mais a virtude do que a beleza. Isto é moralizador ou não? Sim. Absolutamente moralizador, quer dizer, ele confronta a virtude com a materialidade, ele confronta os sentimentos ou os pensamentos humanos. Nós vamos encontrar Lao Tse, falando para nós, pagai todo o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e ele é invulnerável na defesa. Pagai todo o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e é invulnerável na defesa. Isto é ou não é moralizador? Observe você que nós estamos confrontando virtude e vício. Isto 600 anos antes de Jesus na China, ou 500 anos antes de Jesus na Grécia. Da mesma maneira, vamos encontrar Siddhartha Gautama, o Buda, buscando uma manifestação, uma maceração do corpo físico na busca da iluminação. E logo na frente ele compreende, Buda compreende, não é maltratando o meu corpo que eu alcanço a iluminação. Eu alcanço a iluminação por um processo de renovação interior. Tudo isso é altamente moralizador. Então, a moralização no mundo físico não nasceu com Jesus. Ela existe desde sempre. Porém, nós, espíritas cristãos, temos Jesus como sendo um diretor, um organizador de todo esse trabalho espiritual de todos esses luminares. Não é? Agora, concluindo o raciocínio espírita, nós vamos encontrar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala nos objetivos desta obra, a seguinte frase de Kardec. Kardec diz assim para nós: podem reunir-se, ou podem dividir-se, aliás, podem dividir-se em 5 grandes partes tudo o que foi escrito acerca dos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja a aprofundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Sobre as 4 primeiras, todas as religiões têm discutido e promovido dissensões em todas as épocas. Mas sobre a última, que é o aspecto moral, todas são uníssonas. Então, se nós abordarmos benevolência, indulgência, paciência
e perguntarmos para o budista, para o islâmico, para o pastor evangélico, para o espírita, para o padre, para o ateu, todos nós teremos na essência o mesmo conceito. Porque o conceito moralizador é uniforme a sua avaliação de que é o único caminho de elevação espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Irmãos, são alguns apontamentos para refletirmos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Sigamos em paz.